Glória a Deus. Queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos, fiquem à vontade. Em nome de Jesus, carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Faremos menção do verso 1 ao verso de número 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 4. Enquanto os irmãos acham o texto, queria externar a minha gratidão a Deus pelas benéfices, pelas bênçãos que tem derramado sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida da minha família, sobre a vida desta igreja de um modo geral. Eu quero agradecer ao Senhor por ser tão misericordioso e tão bondoso para comigo, ainda que não mereça eu tais bênçãos. Aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, que Deus possa vos abençoar também por meio dessa live e que a palavra do Senhor penetre cada coração. Hebreus, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 4. Os irmãos encontraram? Diga amém. O texto diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, por meio dos profetas, a nós falou-nos nesses dias por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que esses. Amém, irmãos? Eu quero intitular o sermão desta manhã, um sermão de ceia, um momento ímpar para a nossa vida. Vamos nos assentar novamente à mesa do Senhor. O título: quão glorioso é o nosso meigo Salvador. Quão glorioso é o nosso meigo Salvador. De fato, irmãos, o cristianismo não é apenas uma religião. O cristianismo é a religião. O cristianismo não faz parte da história. O cristianismo é toda a história. O cristianismo tem um Deus, e um Deus grande. E o nome desse Deus grande é Jesus Cristo de Nazaré. E Yeshua de Nazaré é o nome dele. O Todo-Poderoso que criou os céus e a terra com o poder da sua palavra. Irmãos, algumas pessoas às vezes me questionam por que você prega tanto acerca de Jesus, e eu digo, por que eu pregaria outra coisa a não ser Jesus? Afinal de contas, irmãos, Jesus é o único motivo que me faz levantar todas as manhãs, que me faz estar aqui neste lugar, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Nada há no céu, nada há na terra, nada há debaixo da terra que possa se comparar a Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, quem dera eu que hoje o Espírito Santo lhe abrisse o coração, para que você possa entender que não é o problema com o seu carro, não é o problema com suas finanças, não são os problemas dentro do lar que vão prejudicar a sua adoração a Deus aqui esta manhã. Não, porque Jesus Cristo te salvou e te salvou poderosamente, por isso estamos aqui para louvá-lo e engrandecê-lo. O senhorio de Cristo deve ser honrado entre nós. A carta aos Hebreus, irmãos, é considerada o quinto evangelho, pois nós temos 4 evangelhos, a saber, Marcos, Mateus, Lucas e João. E esses 4 evangelhos narram aquilo que Jesus Cristo fez enquanto esteve na terra. Mas Hebreus, irmãos, narra o que Jesus continua fazendo no céu. E a pergunta que fica é: o que Jesus continua a fazer no céu? Jesus continua intercedendo por nós. Afinal de contas, Ele é o nosso bom advogado. Ele é o nosso grande intercessor. Quando Satanás se levanta para acusar um crente, ei, Jesus se levanta no céu para defendê-lo, porque você tem um advogado. Não importa o pecado que você cometeu, Jesus Cristo é o seu advogado fiel, o seu único intercessor. Essa epístola enfatiza a superioridade de Cristo com relação aos profetas, com relação aos anjos, com relação a Moisés, com relação a Josué, com relação a Arão, com relação à lei, com relação aos levitas. Seu sacrifício é melhor, sua aliança é maior, sua aliança é superior. Aquela que foi feita no Sinai era somente sombra, o que ele fez na cruz é verdadeiramente perfeito. Essa carta foi escrita para quando os irmãos lessem, entendessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a Bíblia permeia
num só assunto: o bendito Cristo, o bendito Messias, a razão da nossa vida. Quando pregamos sobre Davi, Davi é um tipo de Cristo. Quando falamos sobre Josué, é um tipo de Cristo. Quando falamos acerca de Moisés, é um tipo de Cristo. Esses homens nada são a não ser tipos de Cristo, mas Jesus é tudo em todo, soberano entre nós, e está aqui esta manhã. Nós falamos acerca dos grandes homens de Deus, que viveram, que lutaram em prol do Evangelho, que fizeram alguma coisa para o reino, mas os homens não são nada diante do nosso Cristo. Nada diante do nosso Cristo. A Bíblia nos diz que Ele olha do céu para a terra e nos enxerga como gafanhotos, menos que nada, um pequeno pingo de que entra dentro de um balde. O que somos nós? Somos mero adoradores que estamos aqui para reverenciar o Rei justo e soberano, Jesus Cristo de Nazaré. Esta epístola, a carta aos Hebreus, foi escrita antes da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70. Seus destinatários são os crentes judeus que estavam sob forte perseguição, que estavam sendo tentados a voltarem ao judaísmo, que estavam sendo tentados a voltarem às práticas judaizantes, a saber, a prática da circuncisão, a saber, a prática dos rituais litúrgicos, a saber, a prática dos sacrifícios vazios para com animais. Mas o que o escritor aos Hebreus está querendo mostrar é que nada disso mais tem valor, uma vez que veio o sacrifício perfeito e ele morreu naquela cruz. Não tem mais por que fazer sacrifícios de tolos. O que nós precisamos fazer então, Elton, é reverenciar, levantar a mão para o céu e glorificar a Ele em toda a sua santidade. Esse é o teor da carta aos Hebreus. Hebreus, irmãos, é uma carta de estimativas, pois mostra 13 vezes a palavra superior. Ela nos apresenta 13 vezes a palavra superior, mostrando que Cristo é melhor. Cristo é melhor do que o seu glória. Cristo é melhor do que o seu aleluia. Cristo é melhor do que o sacrifício que às vezes você faz. Ele é melhor que o seu dízimo, Ele é melhor que a sua oferta. Cristo é melhor do que a sua adoração. Cristo é superior à sua própria vida, porque Cristo é suficiente. E eu fico, irmãos, emocionado quando eu falo de Jesus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu entendo o quão pequeno e miserável eu sou, mas Ele olhou do céu e me amou. Ele quis me salvar. Isso é motivo para eu encher os meus pulmões e dizer: glória eternamente ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Hebreus também é uma carta de exortação, porque ela traz menção, irmãos, de que nós precisamos de Jesus e nada mais. Hebreus também é uma carta de exame, pois condiciona os crentes a buscarem pela verdade contida na antiga aliança. Eu observo a antiga aliança não para cumprir os preceitos que nela estão, porque é impossível cumprirmos os preceitos escritos na antiga aliança, mas eu observo a antiga aliança para buscar as verdades que esses preceitos me trazem. E quais são essas verdades? Que eu preciso andar na direção de Deus, que eu preciso obedecer a palavra de Deus, que eu preciso me motivar para estar na presença do Senhor, que eu preciso ter força o suficiente para dizer não ao pecado, para dizer não às minhas falhas, para dizer não às minhas indulgências, mas dizer sim a Cristo, somente a Cristo e nada além de Cristo. Desculpa a minha eloquência aqui esta manhã, é que eu não consigo diante da mesa do Senhor ser diferente, porque Ele está aqui conosco, eu sinto a sua presença entre nós. Hebreus, pastor Hélio, também é uma carta de expectativa, pois na luz ela mostra Cristo em nós. Por intermédio do Espírito Santo, ela mostra Cristo em nossas vidas. Ele é o melhor, Ele é o verdadeiro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém. Ele é o bom levita, Ele é o verdadeiro ajudador,
Ele é aquele que está com a igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não te desampara, Ele não te abandona, Ele continua contigo do teu lado, te servindo e te fazendo um crente melhor na sua presença. Irmãos, portanto, a carta aos Hebreus é, em primeiro lugar, profunda, segundo lugar, singular, terceiro lugar, ela é clara, e em quarto lugar, ela é bela. Se você desposasse das suas coisas, se você abandonasse a superficialidade do Instagram, do WhatsApp, das redes sociais, do TikTok, que não leva ninguém a canto nenhum, e passasse a estudar a Bíblia Sagrada, eu tenho certeza que você seria um crente mais autêntico e mais fiel. O nosso problema é que nós ocupamos muito o nosso tempo com aquilo que não serve para absolutamente nada. E quando chegarmos diante do Rei, teremos as nossas mãos vazias e absolutamente nada para apresentar diante dele. Mas eu tenho certeza que aqui esta manhã, Deus vai mudar a sua mente, Deus vai mudar o seu pensamento, e você vai melhorar para a glória e o louvor do nome dele. Vamos, portanto, ao texto. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, nos apresenta quão belo é o nosso Redentor. O capítulo 1, irmãos, é o clímax da carta, é o ponto mais elevado da carta. Se a carta aos Hebreus é o Himalaia, o capítulo 1 é o pico do Monte Everest, o lugar mais excelso, o lugar mais belo. Eu quero observar com os irmãos 7 predicados de Cristo nesses 4 versos que nós acabamos de ler. O primeiro predicado de Cristo é que Ele fala, e fala com autoridade. Olha o versículo de número 1 comigo, por gentileza, acompanhe o texto. Havendo Deus antigamente falado. Havendo Deus antigamente falado. Deus fala. Deus não é um ser impessoal, que está além das nossas circunstâncias. Deus é aquele ser que age em meio às nossas circunstâncias. Deus não é aquele que observa o futuro para saber que o futuro vai acontecer. Deus escreve com a sua própria mão o futuro que vai acontecer. Irmãos, as coisas dificultosas da vida não estão longe da além daquele que Deus pode fazer. Deus, o nosso soberano Senhor, está com a rédea da história na palma das suas mãos. E pastores, não é só a rédea da história na palma das mãos, é a rédea da minha, é a rédea da sua, é a rédea da nossa história na palma das suas mãos. Quem pode levantar as mãos para o céu e glorificar? Deus fala. Como Deus fala? Essa é a pergunta que ecoa em nossos corações, Diego. Primeiro, Deus fala por meio da natureza. Romanos capítulo de número 1, verso 19 e verso 20, nos diz que a natureza comprova a existência do Criador. É impossível, irmã Nelma, olharmos para o céu e dissermos que tudo isso é feito por obra do acaso. É impossível observar uma pequena formiga que caminha ali na rua e dizer que aquela pequena formiga está ali por obra do acaso. É impossível, irmãos, respirarmos e sabermos que o ar entra e sai dos nossos pulmões por obra do acaso. Tudo que acontece é porque Deus trabalha e Deus faz. Não existe, isso aqui é científico, tribos ateias de indígenas. Não existe. O ateísmo é uma afirmativa da cultura secular que quer de toda forma esquecer-se de Deus para fazer os seus próprios pecados, para se deleitar nos seus próprios delitos. E aí, esquecendo-se de Deus, afirmam que Deus não existe. Mas não é porque que eles afirmam que Deus não exista, que Deus não existe. Deus existe além das circunstâncias e além das situações, independentemente do que pensem ou deixem de pensar acerca dele. A natureza proclama a glória do Senhor, os céus proclamam a sua glória e a eternidade proclama o seu poder. Deus fala por meio da natureza. Segundo, Deus fala por meio da palavra escrita. Pegue a sua Bíblia comigo, por favor. Pegue a Bíblia, levante a Bíblia para o céu. Esta é a revelação especial de Deus para você. No
Não fica pensando em misticismo que Deus vai descer e vai falar com você pessoalmente. Ó, meu servo, eu estou aqui. Não, esse tipo de revelação já passou lá atrás. O jeito que Deus fala hoje é por meio da sua eterna e gloriosa palavra. Quer ouvir a Deus falar? Abra a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, que Deus vai falar com você. Não adianta aberta no Salmos 91 dentro de casa tomando poeira. Não funciona. Não adianta procurar versículo isolado sem compreender o contexto que foi escrito. Não funciona. A Bíblia é para ser lida, é para ser examinada, é para ser estudada, é para ser vivida, é para ser vivida entre nós. Terceiro, Deus primeiro se fala por meio da natureza, depois por meio da palavra escrita. Deus também fala por meio dos profetas. Não é o que o texto diz? A parte B. E nos falou de muitas maneiras por meio dos profetas. Quem são os profetas? Aqueles que vieram anunciar a notícia. Que notícia? A boa notícia. Qual é essa boa notícia? O Evangelho. Que Evangelho? Que Deus desceria na terra e habitaria no meio dos homens. De Gênesis a Apocalipse está escrito que Deus desceria na terra e habitaria no meio dos homens. Quando João escreve o seu evangelho no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus habitou entre nós, no verso 14 ele diz: e Deus habitou entre os homens e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Essa é a menção dos profetas. Os profetas vieram anunciar o Cristo. Deus fala, primeiro por meio da natureza, depois por meio da palavra escrita, depois por meio dos profetas, mas também Deus fala por meio de Cristo. Olha o verso 1 ainda, a parte C do verso 1, por gentileza. E nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. E nos falou nesses últimos dias por meio do seu Filho. A última revelação de Deus aos homens é Jesus Cristo de Nazaré. Ele completa, ele termina todo dogma escriturístico. Ele completa, ele termina toda a religiosidade judaica. Ele completa, ele termina todo o ritual que nós precisamos exercer. Ele, Cristo, é a consumação de todas as coisas. Não há necessidade de absolutamente nada além de Jesus Cristo de Nazaré. Cristo é o suficiente. E quem tem Cristo, tem tudo. Elton, você não está entendendo, eu estou com uma doença. Não estou nem aí para a sua doença, me desculpe a minha expressão. Se sua alma estiver em Cristo, a sua doença não tem motivo nenhum para você reclamar dela. É que nós estamos esperando tanto de um Deus que faz, e eu glorifico a Ele porque Ele faz, mas nós esquecemos por quem Ele é. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o pão da vida que desceu do céu, Ele é a raiz de Davi que venceu para desatar o livro, Ele é o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, luz de luz, Ele é todo poderoso. Aí tem gente chorando as mágoas por causa das finanças, por causa da crise conjugal, por causa dos problemas da vida, a superficialidade da vida. Meus irmãos, vocês têm Jesus. Vocês têm Jesus. Que problema é esse que Jesus não pode fazer o impossível ao seu favor? Quais são os seus problemas que Cristo não pode fazer o impossível ao seu favor? Está aqui aquele que faz o impossível acontecer. Se primeiro Deus fala, segundo, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Nós demos umas pitacas acerca disso na última aula da Escola Bíblica Dominical, não foi verdade? Olha o verso 2 comigo, por favor. A quem constituiu herdeiro de tudo. A quem constituiu herdeiro de tudo. Acompanhe o texto, irmãos. Não sou eu falando, é o texto. O Elton falando não tem valor nenhum. Quando o texto fala tem valor. É a Bíblia. A Bíblia tem que falar. A quem constituiu herdeiro de tudo. Esta passagem, irmãos, é uma citação do Salmos 2:8, que nos diz que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Ele, Cristo, é o verdadeiro Filho de Deus.
Nós não somos filhos de Deus se não estivermos em Cristo. O único método, o único meio de sermos filhos de Deus é se nós estivermos enxertados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É impossível sermos chamados de filhos de Deus se não por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse Jesus é o herdeiro das benéfices de Deus. Mas nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, nós somos co-herdeiros das benéfices de Deus. Você só é abençoado e é quem você é porque você está em Cristo Jesus e nada mais. Se tirar Cristo de mim, o que sobra? Pega a prostituta, pega o fornicador, pega o adúltero, pode pegar. Pega o pior pecado que você possa imaginar, o ladrão, o homicida, pegue eles. Você não é diferente deles. A única coisa que te diferencia deles é Jesus na sua vida e nada mais. Por isso, pastor, que eu não aceito pessoas que apontam. Olha lá aquele miserável pecador, olha lá aquele falho, aquele filho do diabo. E você era quem antes de Jesus? Por isso, irmãos, aí há a importância de entendermos quem nós somos. Você não é ouro puro de Ofir, você não é preciosidade coisa nenhuma. Você é um crente lavado, remido e comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Esse Jesus é herdeiro de todas as coisas. Nós somos co-herdeiros, ninguém é melhor que ninguém, ninguém está acima de ninguém. Por isso entendermos, irmãos, e lembrarmos de João Batista é importante nesse viés. O João Batista, o batizador, estava no Rio Jordão, pastor, e as multidões vinham, de muitos e muitos, para ter com João. Mas de muitos e muitos para ter com João. Os fariseus vinham para saber quem era João, os saduceus vinham ao encontro de João, os soldados romanos vinham ao encontro de João, os pecadores vinham ter com João. E daqui a pouco uma voz surge do meio da multidão: por acaso não é você o Cristo? Olha a tentação. Todo mundo vem ao meu encontro, todo mundo gosta de mim. Talvez na mente de João, talvez o libido da serpente tocando nos seus ouvidos. Aí ele olha e diz, cheio do Espírito Santo: eu não sou o cordeiro, mas eu aponto e digo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou Cristo, pois não sou digno de ao menos desatar as sandálias dos seus pés. E tem mais para que vocês saibam: importa que Ele cresça e que eu diminua. É importante o sentimento de João Batista dentro de nós. Entendermos que se você não vier cantar, não importa, o reino não para por causa disso. Alguém vai cantar no seu lugar. Se você não vier pregar, não importa, alguém vem e prega no seu lugar. Por isso que um monte de crente mimimi, chorão, que não aceita absolutamente nada, porque ainda não entendeu que o reino não depende de nós, o reino depende de Deus. Me desculpe, irmãos, não é culto de doutrina, mas o que tem de gente que chora é mimimi. Irmãos, não duraria um minuto no primeiro século da história da igreja. Não duraria um minuto, já negaria Jesus logo de cara. Tem um monte que é assim, um monte. Terceiro, irmãos, no texto também está dizendo que Jesus é o Criador de todo o universo. Ó, versículo 2, a parte B comigo, por favor. Por quem também fez o mundo. Por quem também fez o mundo. Cristo é o Criador do universo, e Ele o criou pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja, e tudo se fez. Ele soprou e o mundo veio a existir. Vejamos então, portanto, irmãos, a grandeza desse Deus. O universo que nós conhecemos não foi feito espontaneamente.
Não foi produzido, irmãos, pela evolução de milhões e milhões de anos, que nem Darwin afirmou, na evolução das espécies em 1859. O universo foi criado pelas mãos do nosso glorioso Redentor. Desde o vasto cosmos até as menores partículas de átomos, tudo que existe Deus fez pelo poder da sua palavra. Imagine o macro, o grande, o imenso universo. Esse universo que nós conhecemos, a ciência afirma que tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. O que é isso, Elton? Se eu viajasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, eu demoraria 90 bilhões de anos para atravessar de uma ponta do universo a outra ponta do universo. Isaías capítulo de número 39, versículo de número 42 diz que Deus coloca todo o universo na palma das suas próprias mãos. Esse universo insondável está nas palmas das mãos do nosso eterno Redentor. Imagine o Sol, irmãos, a nossa maior estrela. Ela está exatamente no lugar que deve estar. Imagine a Lua, a nossa satélite natural, está exatamente onde deve estar. É graças à Lua que nós temos as marés nos oceanos. E não fosse a Lua e as marés nos oceanos, nossas terras existiriam de lixo e seria impossível a vida na Terra. Quem foi que colocou a Lua na sua órbita? Repita comigo, foi Jesus. Foi Jesus. Foi o seu Deus. Nós, pastor, se romper um vasinho do cérebro, acabou. O cabra fortão, todo poderoso, cheio da grana, rompe um vasinho do cérebro, puf, já era. Já era. Quem faz esse sistema que está dentro de você funcionar perfeitamente não é obra do acaso, não é evolução de milhões de anos, é a mão do seu glorioso Redentor. Você está vivo aqui esta manhã porque Ele te deu vida e vida em abundância. Ele é o Criador de todas as coisas. Quarto, Jesus também é o resplendor da glória de Deus. Olha o verso 3. A qual sendo Ele o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa. Elton, não estou entendendo o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer com essa afirmativa. Ele está querendo dizer que é impossível conhecer a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Paulo afirma na carta aos Colossenses que a plenitude da divindade está contida em Cristo. Uma certa feita Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele disse: eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não têm me conhecido. Quem vê a mim vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Jesus é um de nós, é homem. Olhe para Cristo, que você verá Deus em glória, em todo o poder. Os nossos irmãos lá no Horebe ficaram temerosos quando Deus desceu sobre o Monte Sinai. Ah, Moisés, nós queremos ver Deus que nem você vê. Muito bem, se santifiquem, de manhã Ele descerá e falará conosco. Deus não chegou nem na estratosfera. O monte começou a fumegar, as pedras começaram a se derreter, o povo começou a ficar com medo. Meu Deus, nós não queremos mais, é grande demais, nós não podemos suportar. Mas quando eu olho para Cristo, eu posso ver Deus em todo o seu poder, sem ter medo nenhum. Ah, como eu queria que você amasse Jesus. Como queria que você tivesse Jesus não apenas como alguém que te ajuda quando você está triste, quando você está fraco. Não, não é só isso. Jesus é Deus entre nós. Chave de casa, chave de carro, chave de apartamento. Esse tipo de pregação superficial, paupérrima, fria, não serve de nada. E ainda bem que essa igreja tem aprendido essas coisas. Pregador que vem, pega o microfone e fala 235 milhões de línguas estranhas e não sai nada de texto bíblico da boca dele. Nada, nada, nada. Mas a igreja tem aprendido essas lições, porque aqui é uma igreja que frequenta a escola bíblica dominical. É uma igreja que frequenta os cultos de doutrina e os cultos de ensino. É uma igreja que está pronta para abrir o texto, explicar o texto e aplicar o texto para a glória de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Quinto, estou acabando.
Jesus é a expressa e exata menção do ser de Deus. Irmãos, o Cristo a qual nós servimos, Ele é Deus antes da eternidade existir. E repare comigo que a eternidade não é tempo. A eternidade é antemporal. A eternidade nunca se finda, nunca se acaba. E esse nosso Cristo, Isaías escreve, dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele seria chamado de Conselheiro, Deus Forte e Pai da eternidade. Repare que Ele é o Pai daquilo que não tem fim. Será que Ele é pequeno? Qual que é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que sapato Ele usa? Qual é o tamanho do seu pé? Quantos metros tem a sua casa? Em que faculdade Ele estudou? Qual é o valor do seu patrimônio? Qual é o nome daquele que o ensinou? Ele é imenso, Ele é gigante, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é juiz, Ele é advogado, Ele é bom pastor, Ele é salvador, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é único. Você pode dar um glória a Ele aqui esta manhã? Sexto, Jesus também é o sustentador de todas as coisas. Olha o verso 3, a parte C do verso. Ele, tendo sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, fez por si mesma a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele não só criou, Kevin, Ele sustenta. Ele não só criou, Lili, Ele sustenta. Porque aquilo que Ele criou, se não for sustentado por Ele, cai. E está aqui cheio de crentes que Ele criou e que Ele permanece sustentando, para a glória e o louvor do nome dEle. Quem aqui é sustentado por Deus, dê a melhor glória que você puder. Eu sou sustentado por Deus 24 horas por dia. E sétimo, e aqui eu encerro, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício perfeito por todos nós. Olha o versículo de número 4 comigo. Feito Ele tanto mais excelente do que os anjos, herdou mais excelência do que esses. Somos pecadores, mas Ele é o nosso bom advogado. Ele intercede por nós junto ao Pai. Somos salvos mediante a sua graça por meio da fé. Jesus é o nosso Rei, aquele que está sentado sobre o trono e merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele governa a igreja, Ele governa a nossa vida. Você tem um dono, você tem um legislador, você tem um Senhor. Você não anda desgarrado como uma ovelha sem pastor. Você tem um bom pastor, e um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é maior e superior aos anjos. Ele é entronizado acima dos anjos. Ele está acima dos ministros de Deus. Ele é todo poderoso. Ele é protocator. Ele é o El Shaddai, aquele que não desampara nunca e nunca nos abandonará. Me deu vontade de mencionar aqui um cântico. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro Ele usa para andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor?
Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma das mãos cabem as águas do mar e chama pelo nome cada estrela no céu. Não, ele não dá sua glória a ninguém. É dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e prepotente, ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. É incalculável o tamanho deste Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, o domínio é dele, a honra é pra ele, é tudo dele, é por ele, é com ele, é pra ele, é tudo